nós vamos ler alguns versículos, começando pelo versículo 20 de Marcos capítulo 3, depois o versículo 21, em seguida nós vamos dar um salto do versículo 21 para o versículo 31, tá bom? Depois eu vou explicar o porquê desse salto, ok? Marcos, terceiro capítulo, versículos 20, versículos 21 e depois os versículos 31 até o 35. Vamos ler. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Agora vamos para o versículo 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Meus irmãos, essa narrativa do Evangelho de Marcos, ela segue a escolha soberana, graciosa, poderosa do Senhor Jesus Cristo, dos 12 apóstolos. Então, ele, depois de orar por uma noite, chamou os discípulos, e daqueles discípulos que o seguiam, ele separou 12 apóstolos para dar a eles esse cargo, né, de confiança, esse ofício chamado ofício apostólico, para que eles pudessem então ter a grande missão de lançar os fundamentos da igreja juntamente com os profetas. E esses homens, em número de 12, porque o número 12 fala do povo de Deus, o número 12 fala da igreja do Senhor, o povo de Deus na antiga aliança, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, os 12 na nova aliança, os 12 apóstolos. E Apocalipse capítulo 21 fala que tanto as 12 tribos como os 12 apóstolos estão fazendo parte ali da cidade santa, da Jerusalém celestial. Então, a ideia de 12 é exatamente essa. A igreja, o povo de Deus, está sendo ali representado na escolha desses apóstolos que vão ser fundamentais para a igreja e vão sacudir o mundo, vão mudar para sempre a história da humanidade. Nós vimos que isso foi graças ao poder do Senhor Deus, da sua graça maravilhosa, que escolheu aqueles homens difíceis de lidar, das mais diferentes realidades históricas, alguns deles, inclusive, anteriormente, antes do discipulado, do apostolado, eram inimigos, como Mateus, por exemplo, e o Zelote, Simão o Zelote, que eram, possivelmente, num outro tempo, não poderiam jamais estar sentados juntos, mas ali estavam sendo transformados pelo Senhor, receberam o novo nascimento, e agora, pela graça de Deus, estavam sendo trabalhados, moldados, o caráter deles estavam sendo formados, porque eles seriam os homens que Deus usaria para escrever todo o Novo Testamento. O Senhor Jesus concedeu a eles do Espírito Santo inspiração e também as credenciais apostólicas. Eles pregavam o reino de Deus, eles expeliam demônios, eles curavam as pessoas. Então, homens que o Senhor Deus escolheu para abençoar o mundo, isso mesmo, para, através deles, serem eles instrumentos para abençoar o mundo. E, meus irmãos, vejam que o texto continua, esse versículo que nós lemos,
o versículo 20 e o versículo 21, fica muito claro que há uma continuidade, né? Após essa escolha, versículo 20 diz assim: então ele foi para casa. Então, depois da escolha dos apóstolos, Jesus vai para a sua casa. Ele está ali na região de Cafarnaum. Mas o que acontece? A multidão que sempre estava o seguindo, afinal de contas, ele agora, as pessoas o procuram, o buscam, porque a fama dele, da sua autoridade no ensino, dos poderes miraculosos, das coisas que ele realizava, essa fama se espalhou e as pessoas estavam vindo de todos os lugares, trazendo os enfermos, trazendo as pessoas que eram oprimidas pelo diabo, por demônios, e também os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, que eram os responsáveis pela fiscalização religiosa daquele tempo. Lógico, eles ficaram também curiosos. Quem é este homem que a multidão está seguindo, né? E esses líderes foram, a cada momento, se escandalizando com Jesus. Apesar dos milagres, apesar dos sinais, apesar do poder que era manifestado, os sinais que mostravam que Jesus era o Messias, esses líderes passavam a odiar Jesus cada vez mais. Jesus então curava e perdoava pecados. Jesus com isso dizia que era Deus, que era o Filho de Deus, o Filho do homem que havia chegado. E num determinado momento, a fúria deles é tamanha que eles começam até a planejar a morte do Senhor Jesus Cristo, que vai culminar com a traição de um dos apóstolos, que era Judas Iscariotes, e vocês conhecem, e nós vamos chegar lá, porque no final de Marcos nós vamos ter que passar também por essas coisas, por essas narrativas. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, nós encontramos uma acusação muito séria contra Jesus, uma acusação muito grave. Na verdade, eu pulei uma outra acusação, eu vou tratar hoje apenas de uma delas, são duas. Se você olhar a partir do versículo 22, você vai perceber que os escribas também acusam Jesus de nada mais, nada menos, preste atenção, nada mais, nada menos do que está ele mesmo, o Senhor Jesus, possuído pelo diabo. Tá? Então, esse é o famoso texto que fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque Jesus repreende esse insulto e alerta com relação ao perigo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que aí, esse texto, como é um texto mais que eu vou precisar de mais tempo, eu vou trabalhar com ele, expor aos irmãos no próximo domingo, para a gente ir com mais cuidado, com bastante calma, para entender bem o que significa blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Qual é então a acusação que nós estamos lidando agora, nesta noite? O verso 20 e verso 21 nos mostra que os parentes de Jesus, o texto é muito claro, os parentes começaram a dizer que Jesus estava fora de si. Ouçam com atenção. Essa acusação, essa afronta, ela não veio dos escribas. Ela não veio dos fariseus, ela veio dos mais chegados. Ela veio da sua parentela, da própria parentela do Filho de Deus. O texto aqui não diz exatamente quais parentes, certo? Mas o versículo 31 mostra que de repente aparece ali onde Jesus está, a mãe e os irmãos de Jesus, para buscá-lo. Então, muito provavelmente, até a nossa amada Maria, num momento de fragilidade, talvez ficou confusa com relação ao que estava acontecendo com seu amado filho. E ele não parava nem para comer, atendendo aquelas multidões e curando e livrando pessoas do diabo, dos demônios. E os seus parentes ficaram perturbados com aquilo e começaram a dizer: vamos buscá-lo porque ele está louco. Porque a tradução para fora de si pode ser isso mesmo. Ele está louco, ele não está bom do seu juízo. Vamos buscá-lo, vamos tirar ele de lá, vamos trazer ele para a nossa casa. Jesus não está bem. Então, a primeira acusação desse texto, que vai do versículo 20 até o versículo 35, é que Jesus está louco. Meus irmãos, que coisa mais interessante, porque todos aqueles que verdadeiramente, como o Senhor Jesus, querem fazer a vontade de Deus,
fazer a vontade do Senhor, obedecer ao Senhor, porque isso é que Jesus fazia e fez perfeitamente. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. E ele pregava que o reino de Deus havia chegado. E ele desafiava pecadores ao arrependimento. E ele era fiel na ministração da palavra, ministrando a palavra com poder, com graça, com verdade, revelando a Deus de maneira perfeita. E é interessante que a oposição vem de todos os lados, inclusive da própria família. E aqui está um grande alerta para nós nesta noite. Todas as vezes que nós decidirmos em fazer a vontade de Deus, nós precisamos esperar incompreensões. Não são todos que vão nos entender, nos apoiar. E às vezes, até os mais chegados não nos compreenderão. Talvez porque nós vamos nos apegar à verdade, alguém pode aparecer e dizer, está louco, está fora de si. Como é que pode? Se todos estão caminhando para cá, por que ele está indo para cá, para esse outro lado? As pessoas podem questionar isso. E a gente vai dizer, olha, mas o fato de todos estarem fazendo o que estão fazendo não significa dizer que é certo. Né? Então, todas as vezes que decidirmos pela verdade e pela palavra de Deus, em viver uma vida de santidade, de temor a Deus, de respeito, de obediência, de andar humildemente na presença do Senhor, quebrantados, né? Ouvindo a sua voz, obedecendo, praticando os seus ensinamentos, nós precisamos esperar, meus irmãos. Nós vamos até ficar muitas vezes até com o coração machucado, entristecidos, mas nós vamos receber neste mundo oposição, e às vezes, infelizmente, até daqueles que mais amamos, até daqueles que são nossos, até daqueles que são nossos parentes, nossos amigos. Há uma possibilidade de tradução aqui para parentes como amigos, pessoas mais chegadas. Tá? Mas o fato é, neste mundo, este mundo caído, este mundo onde o coração dos homens está afetado radicalmente pelo pecado, nós devemos entender que os servos que são fiéis, os servos e servas que são fiéis, que decidem viver piedosamente, ou seja, em obediência a Deus, deverão esperar certamente perseguição, má compreensão, juízo errado ao nosso respeito. Está louco? Está fora de si? Está com problemas esse daí? Porque está tomando decisões que o mundo muitas vezes não compreende. Sabe por quê? Porque o discernimento, diz o apóstolo Paulo, é discernimento espiritual. Jesus passou por isso. Nós não passaremos? Nós não passaremos? Se o próprio Filho de Deus passou por isso, no seio da sua casa, nós não passaremos? Então, meus irmãos, devemos perseverar, devemos reagir com sabedoria, é verdade, mas devemos perseverar nos caminhos do Senhor. Não podemos negociar o reino de Deus, ceder à pressão das pessoas, não é? Ceder às ameaças, aos ataques, não é? Então, devemos nos manter firmes na verdade, em obediência ao Senhor, sempre examinando as Escrituras, sempre procurando compreender a vontade de Deus, sempre dependendo da graça de Deus, e estando isso muito claro para nós, vamos nos abraçar a isso, porque o caminho da obediência é o caminho da vida, e nós não podemos abandonar os caminhos do Senhor, mesmo passando por ataques até mesmo de pessoas que nós amamos, de pessoas que nós esperávamos talvez apoio, incentivo, né? E às vezes é nesse contexto que nós passamos também por lutas. É muito sério isso, tá bom? Isso é muito sério. Interessante, eu estava lembrando essa tarde que o apóstolo Paulo, estudando, e um comentarista apresentou isso e eu achei bem interessante. O apóstolo Paulo, quando ele estava pregando numa determinada ocasião, na defesa dele mesmo, ele estava diante do rei Agripa, né? Ele estava
o rei Agripa deu a ele, então, o direito, por ele ser um cidadão romano, de apresentar a sua defesa. Ele estava sendo acusado pelos judeus. E o apóstolo Paulo, então, dá o testemunho do que aconteceu com ele, de como Jesus o salvou, o resgatou. Ele estava perseguindo cristãos e Jesus foi lá, fez ele cair em terra, o transformou e tal. E ele dando testemunho do poder de Cristo a respeito do Senhor Jesus Cristo. E ele chegou a dizer assim: isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Foi o final. Esse aqui é o versículo 23 do capítulo 26 de Atos. É o finalzinho do testemunho de Paulo, ou melhor, Paulo está dando o testemunho dele, quando de repente ele é interrompido por um governador que está lá. Aí o versículo 24 e 25 diz assim, eu vou ler para os irmãos. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Então, Paulo dando testemunho, apresentando a sua própria defesa, ali diante do rei Agripa, e o governador Festo, que havia levado Paulo até lá, interrompeu em alta voz, dizendo, Paulo, você é um homem louco. As muitas letras te fazem delirar, porque Paulo era um homem muito culto. E Festo, então, sabendo disso, esse cara estudou tanto que pirou a cabeça. Eu não sei se você já deve ter ouvido isso, com certeza. Você começa a ler muito a Bíblia, se dedicar, nossa, você está com sede, quer conhecer, examina as Escrituras e começa a aprender, aí vem alguém e diz assim, olha, não lê muito esse livro aí não, que você fica doido. Então, é impressionante como as pessoas, de maneira geral, evidentemente, nós também recebemos muito apoio, irmãos nos apoiam, nos incentivam, são modelos para nós, sim, claro, mas, de maneira geral, por causa do pecado, da dureza do coração, geralmente as pessoas não entendem o porquê do nosso amor e zelo e determinação de seguir os caminhos de Deus. E alguém pode aparecer e dizer, você não está normal não, você precisa ir a um psiquiatra, um psicólogo, você precisa abandonar essa igreja, você está recebendo uma poderosa lavagem cerebral e tal, porque às vezes não há compreensão. E esse texto nos ensina que essa falta de compreensão, de apoio, às vezes vem de dentro do nosso relacionamento mais íntimo, porque as pessoas nem sempre compreendem o que está acontecendo no nosso coração, por estarmos experimentando a graça, o amor, o perdão, a transformação do Senhor na nossa vida. E a gente começa a saber que não há nada melhor que isso, que o mais importante é obedecer, é seguir o Senhor, é servir a Ele com amor e alegria. E às vezes nós não temos a compreensão dos amigos. Meus irmãos, percebam, o finalzinho do texto, e aqui eu já estou caminhando para o final mesmo da mensagem, no versículo 31 nos mostra que, surpreendentemente, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, ficaram do lado de fora e mandaram chamar ele. Imagino eu que chegou o momento de buscar o louco, entre aspas, né? Chamem Jesus até aqui, vamos levá-lo, vamos levar para casa. Então, chamaram a Jesus. E o que Jesus fez? Vejam a sabedoria, vejam como o nosso Senhor Jesus é perfeito em suas palavras. Veja, ele diz assim, então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. E ele conclui, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e mãe. Veja só, o que Jesus está dizendo? Jesus está colocando uma brasa viva em nossa mente. Jesus está nos incomodando nesta noite. Porque ele está dizendo assim, se você quer saber mesmo se você é da minha família, tem um exame que você precisa fazer de si mesmo. Você precisa se examinar.
Você precisa pensar direitinho, pensar com amor, pensar com muita seriedade, e eu vou te fazer uma pergunta, eu vou apresentar para você o caminho para essa reflexão, para você encontrar a resposta. Os que são da minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. São aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses é que são da família de Deus. Esses é que fazem parte da família de Jesus Cristo. Não é simplesmente quem foi batizado um dia, ou quem frequenta alguma igreja, ou quem se acha perto de Jesus, ou quem se acha muito achegado a Ele. Mas, na verdade, os que fazem parte do povo dele, da família dele, do rebanho dele, do corpo dele, são aqueles que obedecem a Deus. Então, Jesus está dizendo que o cristianismo autêntico exige fé e compromisso e obediência. Da família do Senhor Jesus fazem parte aqueles que obedecem a Deus, que amam a Deus, que levam a sério os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor. E ele não estava aqui, irmãos, por favor, preste atenção, ele não estava aqui se desfazendo de sua amada mãe. As escrituras mesmo dizem que ela era bem-aventurada. Ele não estava se desfazendo ou demonstrando ódio, preconceito contra os seus irmãos, como Tiago, por exemplo, meio-irmão. Pelo contrário, ele está trazendo uma reflexão aqui profunda para nós, dizendo assim, que nós precisamos amar a Deus de tal maneira e crescer neste amor de tal maneira que nós vamos fazer a vontade dele, mesmo que isso vá ferir a opinião da família, das pessoas que nós admiramos, das pessoas mais chegadas, e que nós não vamos abrir mão de seguir a Deus e de fazer a vontade dele. Porque é assim que nós confirmaremos que fazemos parte da família do Senhor Jesus Cristo. Esta é a família. Fazer parte desta família é a coisa mais importante da vida. É a coisa mais importante do mundo, da nossa história, é fazer parte da família de Deus. E como é que nós começamos? Nós começamos quando confessamos Jesus como nosso Salvador. Pronto, entramos na família. O Senhor Jesus disse para o fariseu que ninguém poderia ver ou entrar no reino de Deus se não nascesse de novo, se não nascesse do alto, se não nascesse da água e do Espírito. Então, como é que inicia a vida de alguém nesta família, na família de Jesus Cristo? É quando é alcançado pelo novo nascimento poderoso, quando há a transformação, a regeneração, passa a ser nova criatura, começa então, meus irmãos, a fazer parte da família de Deus. Nós recebemos a natureza de Deus, nós recebemos poder de Deus, nós recebemos da graça de Deus para fazer a vontade dEle. E avançamos fazendo a vontade dEle, confirmando que fazemos parte da família do Senhor Jesus Cristo, fazemos parte do seu povo. Não é dizer da boca para fora, mas é viver uma vida de obediência e de temor a Deus. Aí a pergunta que nós podemos fazer nesta noite, para a nossa reflexão final, é a seguinte: você faz parte da família de Jesus Cristo? Você faz parte da família de Jesus Cristo? Você ama a Deus, obedece a Deus? Perfeito? Não, ninguém será. Mas você tem temor a Deus? Você crê e teme? Você ama a lei de Deus, ama a palavra de Deus? Você quer crescer no conhecimento dEle, obedecer a Ele? Você está disposto, inclusive, a ser mal compreendido pelas pessoas que você ama? Você está disposto a pagar esse preço? Se for necessário, de se manter firme em obediência ao Senhor, apesar de não ser compreendido aqui e ali, ou talvez até perseguido, ou talvez até ser acusado de coisas estranhas, mas você está disposto a seguir a Cristo? Você tem obedecido os mandamentos de Deus? Esta é a marca do verdadeiro membro da família de Jesus Cristo. Obediência. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que derrame graça sobre nós. Obedecer a Deus, meus irmãos, não é
Veja, Jesus está sempre confrontando a religião humana. Os escribas, os fariseus. É obediência a Deus, não é a homens. Não é as invenções da religião humana, dos homens, do coração do homem. Obediência a Deus. E para isso nós precisamos examinar as Escrituras, para não sermos como meninos, levados por qualquer vento de doutrina, sacudidos de um lado para outro. Obediência a Deus. Essa é a marca daqueles que são os verdadeiros discípulos de Cristo e fazem parte da família de Deus. Pessoal, olha, meus irmãos, Maria teve esse momento, os irmãos de Jesus tiveram esse momento, né? Lamentável, mas lembrem-se que depois Maria estava lá até o fim, olhando seu filho, o filho dela na cruz, né? Lembrem-se que depois Jesus, quando foi ressuscitou, né? Foi até Tiago. 1 Coríntios capítulo 15 mostra que Jesus ressurreto foi até o irmão dele, Tiago, e Tiago creu em Jesus finalmente. E Tiago, mais tarde, nos dias que Marcos está escrevendo esse evangelho, 40 anos depois de Cristo, Tiago já era um dos maiores líderes da igreja. Então ele teve sim um momento de dizer, ele é louco, mas depois ele estava servindo e obedecendo a Deus como alguém que é realmente da família de Jesus Cristo. Se tornou um dos maiores líderes, inclusive apóstolo. Ele é chamado em um texto lá em Gálatas de apóstolo de Jesus Cristo. Então, nós temos o nosso momento de teimosia, mas agora é o momento, se for o seu caso, de entregar o coração. O momento de não ser tentar ser um obstáculo para Cristo, para o crescimento do Evangelho, para a obra dele, porque os familiares queriam isso, eles queriam atrapalhar a obra de Cristo. Mas quem for sábio, que se arrependa, que busque a Ele, que o procure enquanto pode achar, que se renda como Tiago fez, para encontrar a vida eterna e salvação. Porque este que chamaram um dia de louco, voltará para julgar esse mundo, e julgará com justiça, com poder e com glória. E ai daqueles que não se arrependeram, que não se voltaram para o Senhor, que não se voltaram para obedecer o Filho de Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar para participar da ceia do Senhor.